Olá, amigos do YouTube, sintonizados aqui no canal Valdeci Poeta. Passou meio século, 100 é a meta. 50, 60, 70, por aí vai. Porque este é o canal da melhor idade. Portanto, este é o canal do homem que tem histórias para contar. E se nós temos histórias para contar, é aqui, na plataforma do YouTube, que nós chegamos juntos para dialogar. E hoje nós vamos comentar um pouquinho, como sempre hoje na correria do mundo moderno, em tudo que você está ouvindo, assistindo, sempre existe essa palavra, é só um pouquinho, é rapidinho, já já eu volto. Mas, na verdade, nós temos que saber fazer do tempo o nosso aliado. E nesse pouco tempo que nós temos, que na verdade, quando for bem usado, se transforma numa eternidade, nós vamos debater sobre a política, sobre esse ano de eleição. Eleições municipais, onde nós vamos escolher prefeito e vereador. E aí você pode estar dizendo: poxa, mas que conversa mais chata falar de política. Ah, mas eu também pensava assim, na minha juventude, ali na época dos 18, 20 e poucos anos de idade. Mas o tempo, de repente, vem nos mostrar que sim, mesmo dos assuntos mais complexos, mesmo dos assuntos mais, digamos, desgastantes, a gente precisa estar debatendo. E a política, a gente sabe que ela rege a nossa vida, especialmente poderíamos dizer a nossa vida financeira, porque de uma canetada, de um maravilhoso político, de repente pode ser afetado o nosso salário, o nosso custo de vida, enfim. E a gente pensa especialmente na questão do vereador, porque existem cidades consideradas pequenas que possuem uma quantidade de vereadores exorbitante, talvez seja essa a palavra, ou como diria um antigo colega de trabalho, existe muita gente para pouco serviço. Ou talvez, em outras palavras, se formos analisar friamente, em uma cidade existem muitos e variados tipos de trabalho a serem feitos. Porém, um vereador, como fiscal do povo, ele, infelizmente, a gente não pode generalizar, mas o próprio trabalho do vereador faz com que ele talvez não tenha uma ferramenta
para estar mostrando, para estar realmente fazendo um trabalho, digamos, eficiente em prol da sua cidade. Mas, sim, quando você quer, você tenta, de repente você pode até não conseguir, mas você prova, você mostra que você está bem intencionado, que você tem força de vontade e que você é aquele vereador que põe o pé no barro, bom, nem chovendo está, mas que realmente sai pela cidade atrás do que realmente possa ser feito em prol do cidadão comum. Nós vemos aí cidades com 100, 150 mil habitantes, ou seja, consideradas cidades pequenas, com uma média de 15 até 20 vereadores. Aí talvez uma média de salário de 10 mil reais. É um dinheiro que de 15 a 20 vereadores, com certeza um dinheiro que faria uma diferença interessante se usado ao benefício do povo, do cidadão comum. Mas são as leis e a gente precisa, não vou dizer aceitar, porque nós temos o direito de cobrar, mas nós precisamos entender que elas estão aí por lei, essas benéfices dos políticos de uma forma geral, e o que a gente, enquanto cidadão comum, pode fazer é cobrar, mesmo sabendo que a nossa voz, infelizmente, não é ouvida como deveria realmente ser. Também porque talvez a população seja, de uma certa forma, desunida, porque existem as diferenças políticas, existem as preferências partidárias e, infelizmente, um puxa para um lado e o outro puxa para o outro lado. Cada um quer defender o seu interesse, o seu conhecido, aquele que doou uma cesta básica, que mandou pavimentar uma rua, aquele que deu nome a um parente do outro, e assim vai a política brasileira. Mas, aos poucos, o cidadão comum vai se inteirando da situação e a gente quer crer que num futuro próximo essa forma política, essa situação política, de uma forma geral, possa ir se transformando para bem melhor. O povo já não mais se contenta com o pouco. O povo já não aceita mais o tapinha nas costas. O povo, a gente diz o povo, mas existem povos
e povos. Sim, ainda existe uma minoria que aceita esse tipo de consolo emocional. E na verdade a gente tem que entender que o trabalho do político tem que ser mostrado nas ruas, nas obras, pela cidade afora. E até vi uma placa essa semana aí na internet, em que dizia assim, entrando na cidade, a placa estava escrita o seguinte: não façam barulho. Tantos vereadores dessa cidade estão dormindo. Não façam barulho, pois eles só vão acordar daqui a pouco, quando estiver beirando a próxima eleição. Então, a política brasileira já se tornou uma chacota entre os cidadãos desse país. A gente sabe que, felizmente, nós vivemos uma situação caótica e, pelo menos, imagina-se nessa parte considerada inferior, que é a eleição do município ali, onde todo mundo conhece todo mundo, seria interessante que se fizesse talvez uma política mais amistosa, uma política onde realmente houvesse um cumprimento de promessas, mas talvez seja justamente aí que entra o mal intencionado. Política é política, independentemente de que seja eleição presidencial ou eleição municipal. As falcatruas sempre existem. Mas a questão do número de vereadores, sim. Essa questão poderia ter ou ser melhor estudada, ser mais amplamente inspecionada, porque é inconcebível que uma cidade considerada pequena precise de 15, 20 vereadores. Que benefício tem para uma cidade esse número exorbitante de vereadores, sendo que a função do vereador é fiscalizar o trabalho do prefeito. E o vereador é a voz do povo na Câmara, mas imaginemos que numa cidade considerada pequena, de 100 a 150 mil habitantes, talvez de 5 a no máximo 10 seria o suficiente. Mas talvez nesse caso, para eles, o número seja apenas um detalhe. Quanto à eleição para prefeito, a gente já vive uma cultura de que aquela época de cidadãos se encontrarem nas praças e debaterem qual seria a melhor opção para a sua cidade. Muito embora se perdeu muito, porque já não se fazem mais os comícios como antigamente, em que o vereador fazia festa, contratava
o cantor, e doava bebida, talvez até comida, e o povo ia realmente para uma festa. Claro, nem sempre aquele que seria realmente o eleitor daquele candidato, mas era um momento especialmente os cidadãos das pequenas cidades e até no interior. E eu digo por mim, houve uma época na minha juventude em que eu trabalhei com bebidas e a gente viajava sempre nos anos de eleição para as cidades do interior, cidades bem da roça mesmo, na gíria popular, cidades consideradas municípios, cidades pequenas de 15, 10, 5 mil habitantes, cidades mesmo consideradas cidades da roça. E era uma festa para aquele povo. O povo se encontrava todo ali diante daquele caminhão de som, onde era realmente um show gratuito, 0800, bebida à vontade. Bons tempos. Pelo menos o povo tinha um alento, uma diversão. Porque infelizmente a gente sabe que a política ela é traiçoeira. A política ela é feita de uma forma bastante desonesta em muitas situações. Claro, existem sempre exceções. Existe sim uma política organizada, existe uma política bem intencionada. Existem os bons e os maus políticos. Onde os bons estão? Essa é a pergunta que não quer calar. Porque a gente sabe que para repartir o bolo é aí que vem o problema. Aí entra a ganância, aí entra os interesses e talvez em muitos casos aquele que realmente deveria ser o agraciado com aquele mínimo pedaço de bolo, infelizmente ele acaba não saboreando. E nós temos uma política de divisão muito injusta. Claro, existem os governos que têm uma atenção maior para os menos favorecidos, mas aí vai entrar uma discussão enorme, porque hoje o Brasil se encontra dividido nessa questão da forma governamental. Talvez sempre esteve, mas talvez hoje, das eleições passadas para presidente para cá, o Brasil vive, agora não, deu uma acalmada enorme, graças a Deus, está bem tranquilo, mas vivia-se uma guerra civil em que as pessoas se encontravam, digamos, contaminadas, talvez, muita influência da questão da tecnologia, que hoje a notícia corre à velocidade da luz, e as pessoas que, infelizmente, se deixam levar pelo instinto, acabam cometendo, infelizmente, até crimes. E não vamos entrar nesse mérito, porque
realmente, infelizmente, é preciso que se haja uma conscientização maior para que os cidadãos eleitores brasileiros venham realmente a viverem uma política mais saudável. Mas então, vamos chegando aí daqui a um mês, a eleição municipal para, evidentemente, prefeito, vice-prefeito e vereador. Vamos esperar que seja uma eleição tranquila e que realmente aqueles que chegarem ao poder que venham a fazer o melhor para a sua cidade. Aqui, canal Valdeci Poeta. Passou meio século, 100 é a meta.